as técnicas de teste, sejam baseados na especificação ou baseados na implementação. Né? Teste caixa preta ou teste caixa branca, que são os nomes mais populares desses testes. Eu vou pular alguns slides aqui, não reparem, né, porque é só para passar o resumo mesmo. Né? Então, qual é o principal desafio dos testes? Né? O principal desafio dos testes, de maneira geral, eles podem ser expressos assim, esse desafio expressado nessa figura. Por quê? Porque o caso de teste, em suma, ele é formado por duas partes. Nós sabemos que ele é formado pelos dados de teste, ou em outras palavras, né, a entrada que eu forneço para a execução do sistema, e a partir da especificação do que eu espero do meu sistema, eu tenho uma ideia do qual vai ser o resultado da execução. É o que a gente chama de oráculo, ou saída esperada. Então, eu tenho uma entrada de dados e uma saída esperada. Só que depois que meu software está implementado, eu executo e percebo se consegui ou não, né, atingir a saída esperada. Essa igualdade nem sempre é verdade. Então, às vezes, o caso de teste tem uma tolerância. Olha, mais ou menos 5%, mais ou menos 10%. Então, é igual ou aproximadamente igual, mas que atendam a um certo critério. Né? Então, o desafio é, eu tenho que tentar perceber corretudes ou problemas na execução do software, mas normalmente sem ter acesso à implementação do software. Né? Principalmente essa realidade do teste caixa preta. Mas na execução do software, isso é, do caso de teste, desculpa, isso aí é verdade também no teste caixa branca, também no teste baseado na implementação, como a gente vai ver que a gente não tem controle de todas as variáveis do programa. Né? Se for um parâmetro de entrada, beleza. Mas nem toda variável interna a gente tem um controle dos valores. Né? Então, a detecção de falhas depende da especificação. Né? Então, quando a gente tem uma preocupação de testar o software desde cedo, que é o caso do TDD, nós tendemos a desenvolver softwares mais testáveis. Ou, em outras palavras, já pensar na assinatura dos métodos, na especificação de uma maneira que eu consiga testar mais facilmente. Tá? Então, as principais técnicas, né, que eu queria revisar três delas aqui, né, partição de equivalência, também conhecida como classe de equivalência, valor limite e gráfico causa-efeito. Tá? Então, qual é a principal característica de partição de equivalência? A partição de equivalência tem como principal característica a contextualização semântica que ela traz em relação ao domínio. Então, eu consigo delimitar grupos de valores de entrada. Né? Por exemplo, no domínio acadêmico, eu tenho a questão das notas. Né? Aí eu poderia dizer, olha, as notas válidas são entre 0 e 10. Isso no nosso contexto da universidade. Né? Pronto, eu já tenho um grupo de notas válidas, entre 0 e 10. Aí eu poderia dizer, notas inválidas podem ser abaixo de 0 ou também inválidas acima de 10. Pronto, já tenho três grupos, três partições ou três classes de equivalência. Então, se eu quiser pensar, debruçar nesse domínio, eu poderia estratificar, quebrar isso daí em outras notas. Ah, notas válidas, aprovado, notas válidas, reprovado, notas válidas, que foi para a final. Né? Então, eu poderia, né, quebrar em outras partições, em outras classes. Né? Quanto maior o meu trabalho de quebrar em partições, mais eu vou testar, mais casos de teste eu tendo a gerar. Melhor eu tendo a testar o meu software. Tá? Mas, qual o critério de cobertura dessa estratégia, partição de equivalência? Pelo menos um caso de teste de cada partição. Então, pelo menos uma entrada com nota válida, uma entrada válida reprovada, outra válida aprovada, outra válida na final, outra inválida negativa, outra inválida acima de 10. Inválida acima de 10. Então, pronto, pelo menos uma vez. Aí, qual o principal problema? Por que essa técnica, já para a gente fazer a ponte com a próxima? Perceba que é só uma visão geral bem rápida. Né? Então, qual a principal limitação das partições de equivalência? Por que testar pelo menos uma vez cada partição pode não ser suficiente?
onde mora normalmente o problema quando a gente tem bugs no código, né? Não só nesse lugar, mas normalmente os problemas eles passeiam pela fronteira, tá? Então, imagine que eu estou calculando a média, ou melhor, o conceito de um aluno no histórico, para aparecer lá no histórico. Aprovado por média, aquele AM que aparece, né? Reprovado por média, aprovado na final, reprovado na final, né? Então, como é que eu calculo aquilo? Eu sei que, olha, se a média, se ele não fez final, e a média for maior ou igual a 7, eu sei que é aprovado por média. Se ele tirou média menor do que 5, eu sei que é reprovado por média. Se a média, antes da final, ficar entre essas duas, aí eu sei que ele foi para a final. Aí, uma vez indo para a final, se a média for maior ou igual a 5,5, eu sei que ele foi aprovado na final. Se ficar abaixo disso, ele foi reprovado na final. Mas pelo menos chegou na final, tem direito à tutoria e etc. Né? Então, essas são, digamos assim, esses são os critérios desse conceito. O que é que pode acontecer ou acontece com muita frequência? Os problemas das fronteiras, das bordas. Então, se for maior ou igual a 7, já pensou se o programador esquecer do igual? Colocar maior que 7? Né? Então, um bom teste seria usar o 7. Mas a partição da equivalência não obriga você a escolher. Se você escolher por sorte o 7, percebeu, detectou a falha. Mas se você escolheu 9, você já atingiu essa partição de equivalência, né, do 7. Mas só que você não detectou a falha. Então, existem técnicas que tentam complementar. Né? E uma das principais técnicas que complementam a partição da equivalência é o que a gente chama de valores limite. Então, o que é que valores limite diz? Teste os limites, tanto o limite inferior quanto superior, e as bordas desse limite, um antes e um depois de cada limite. Né? Então, teste as fronteiras, né, do seu software. Então, pensando nos dados de entrada. Então, se eu uso só valor limite, é muito pouco também, porque se é um valor float, aí eu vou colocar o menor float possível, o maior float possível. Aí não faz muito sentido. Mas se eu combino isso com a partição de equivalência, com essa técnica de partição ou classe de equivalência, então a gente tem a possibilidade de exercitar os limites de cada partição. Se eu sei que eu tenho uma partição que é maior ou igual a 7, eu vou testar o 7, vou testar o 6.99 e o 7.01. Percebe? Porque é aí que pode haver algum problema. Né? Isso aí pensando nesse domínio, porque a partição da equivalência é dependente do domínio de entrada. Né? Então, se fosse uma calculadora, para testar operações básicas matemáticas. Então, a operação de divisão, ela tem particularidades que a adição não tem, por exemplo. Então, eu sei que o denominador problemático da divisão é o zero. Então, eu já vou criar uma partição da equivalência, o denominador sendo zero. Né? Denominador negativo, denominador positivo, numerador positivo. Pronto, e aí a gente cria as partições e aí vai combinando isso aí com valores limite. Então, vai testar o zero, vai testar o menos 0.01, o 0.01 positivo. Então, a gente começa a brincar com isso daí, assumindo que são números reais. Né? Se for número inteiro, testaria o 0, o menos 1 e o 1, pensando só nessa partição do zero. Note que as fronteiras, né, entrariam também. Então, a melhor maneira é combinar essas duas técnicas. Porém, há alguns problemas que podem não ser tão diretos de serem detectados. Né? Eu vou mostrar um exemplo, aqui que foi o exemplo que a gente usou na aula, no vídeo que já está lá disponível, mas aqui é só um resumo. Então, olha só esses caras aqui, olha. Eu tenho uma certa condição que eu preciso verificar para saber se eu dou ou não desconto.
Tá? Imagina um sistema comercial e eu quero saber se eu dou 5% de desconto ou se eu não dou desconto. Aí qual é a regra do negócio? Eles, olha, se você comprar uma certa quantidade, a quantidade tem que ser entre 0 e 99. E o valor do produto for acima, por pelo menos R$ 50, aí você dá desconto. Mas se o produto for abaixo de R$ 50, você não dá desconto. Então você só dá desconto quando a quantidade for uma quantidade válida, no caso, menor ou igual não, maior que zero, digamos, né? Pelo menos uma unidade do produto, né? E o produto pelo menos R$ 50, né? O preço. Aí você dá 5% de desconto. Se a quantidade for válida, mas o valor do produto for inferior a 50, pode comprar, sem desconto. E se a quantidade for inválida, for zero ou acima de 99, aí você apresenta uma mensagem de erro e você não vende o produto. Qual o problema desse tipo de sistema que não é tão incomum? Uma regra que tenha mais de um dado que possa interferir no resultado. Né? Por que partição de equivalência e valor limite, mesmo juntos, combinados, podem não detectar esse tipo de problema? Pode não ser bom para testar. Porque eles olham cada parâmetro de entrada de forma isolada. Não olha um em função do outro. Por exemplo, essa conjunção lógica aqui. Eu quero combinar um preço, para eu ter desconto, eu quero combinar um preço maior ou igual a 50 e uma quantidade entre 0 e 99. Beleza? Então eu tenho que, quando eu preciso combinar certos valores, eu preciso de uma estratégia de teste que me facilite estimar ou ver essas combinações possíveis. Então é o que a gente chama de grafo causa-efeito. Tá? Então, um grafo causa-efeito, deixa eu pegar o apagador aqui, nada mais é do que uma representação das possíveis entradas e da forma como elas podem ser combinadas. Né? Onde a raiz é o início da execução, é sempre uma raiz, e as folhas desse grafo, né? Pensando já numa árvore, né? As folhas desse grafo são o efeito final que eu espero. 5% de desconto, sem desconto, mensagem de erro. Né? Então, essas são as possibilidades desse exemplo daqui. Né? Então, eu poderia começar de uma raiz qualquer, e eu sei que as folhas, eu tenho as minhas possibilidades. Então, aqui, 5% de desconto. Outra possibilidade, 0%, sem desconto. E outra possibilidade, erro. Não vende. Aí, o que está entre a raiz e a folha são os parâmetros, os possíveis valores. Aí eu posso escolher qualquer ordem. Qual eu vou falar primeiro? Né? Primeira quantidade, primeiro preço? Não, tanto faz. Né? Já que é uma conjunção, você escolhe. Aqui no slide, a gente começou pela quantidade. Se quiser, a gente pode começar pelo preço para ficar diferente, aqui no quadro. Então, o preço. Se o preço for maior ou igual a 50, eu já, de certeza, de ter o desconto? Ainda não. Né? Ainda não, porque pode ser que a quantidade seja negativa, seja zero, né? E etc. Então, eu poderia dizer o preço é uma das possibilidades. Então, meu preço, ele pode ir para cá, por exemplo, né? Então, o preço maior ou igual a 50. Pronto, eu vou para cá. É um estado intermediário. Mas do mesmo jeito que ele pode ser maior ou igual, ele pode ser menor. Então, preço menor que 50. Então, eu resolvi aqui começar pelo preço. Né? Não necessariamente pode ser qualquer um deles. Né? Quanto mais parâmetros que eu quero combinar, maior vai ser a minha árvore, né? Mais possibilidades eu tenho. Além do preço, a gente tem também a quantidade, que pode ser válida entre 0 e 99 ou inválida. Então, eu também tenho duas possibilidades. Né? Então, se a quantidade for válida,
entre 0 maior que 0, né? E menor ou igual a 99, eu vou para 5% de desconto. Então, vou colocar quantidade válida, para não ter que escrever aquela expressão toda. Quantidade válida. Se a quantidade for inválida, daqui eu vou para onde? Eu vou. Aí, no caso, se a quantidade for inválida, aí depende da lógica do negócio. Se for para, olha, se a quantidade for inválida, não dá desconto. Aí iria para o zero. Mas, sério, olha, você não pode vender negativo. Né? Aí você então vai apresentar uma mensagem de erro. Né? Quantidade inválida. Pronto. E o preço? Se o preço for menor que 50, aí a quantidade eu também tenho duas possibilidades. E a quantidade for válida. Por exemplo, 5 camisas de R$ 30. Eu tenho desconto? Pelas regras apresentadas, não. Então, a quantidade válida, eu iria para cá. Né? Quantidade válida. E a quantidade inválida me levava para o erro. Note que o segredo é, a raiz é só uma, sempre uma, e as folhas são o efeito final que eu espero. Claro, aqui a gente simplificou. É erro 0 e 5%. Poderia ter uma estratificação do desconto. Olha, quanto mais caro ou maior a quantidade, maior o desconto. Pode ser de 5% a 30%, por exemplo. Né? Então, a lógica poderia ser bem mais rebuscada e aí teria, consequentemente, mais casos de teste. Né? Só para ilustrar mesmo. Então, vamos ver se é intuitivo. Né? Como a gente poderia usar essa árvore que a gente chama de árvore causa-efeito, né? Ou árvore de equivalência, digamos assim. Como é que eu poderia usar essa árvore para nos ajudar a projetar os casos de teste? Para gerar bons casos de teste. Como ela pode nos ajudar? As possibilidades de caminho percorrendo da raiz a alguma folha. Então, cada caminho que liga a raiz a uma das folhas precisa gerar um caso de teste. Então, aqui a gente tem um caso de teste com preço maior ou igual a 50 e quantidade válida. Precisa dar 5%. O esperado é 5% de desconto. O oráculo precisa contemplar isso. O preço maior ou igual a 50, quantidade inválida, o oráculo precisa esperar uma exceção, uma mensagem de erro, alguma coisa do tipo. Preço menor que 50 e a quantidade válida é uma saída correta, mas sem desconto. E se a quantidade for inválida, mensagem de erro. Tá? Então, o percurso do grafo, ele nos leva a planejar os nossos casos de teste, né? A projetar, melhor dizendo, os casos de teste. Então, aqui no slide, como eu disse, a gente fez a ordem inversa só para evitar o cruzamento da linha, né? Porque já ficava o escape aqui direto para o erro. Né? Não precisava ter dois escapes para o erro. Mas dá no mesmo. Né? É o mesmo raciocínio. A diferença é que aqui eu geraria mais casos de teste. Né? Eu geraria um caso de teste a mais. Porque eu pensei nas possibilidades, né? Ficou mais bem testado aqui. Por quê? Porque aqui a gente, de certa forma, ignorou o valor do preço. Independente do preço, a quantidade já é suficiente para emitir a mensagem de erro. Mas nada impede de eu gerar dois casos de teste aqui, um com preço de um jeito, outro com preço de outro. Eu poderia ter, digamos assim, dois caminhos, dependendo do valor do preço, que levasse ao mesmo efeito, ao mesmo local. Né? Aumentaria um pouco a quantidade de casos de teste, mas ficaria mais bem testado. Né? Outra maneira de representar a mesma coisa, eu prefiro essa representação mais gráfica. Né? Eu funciono melhor com grafos, mas outra possibilidade era representar na forma de tabela. Eu poderia muito bem representar como uma tabela e onde eu vou ter as causas e os efeitos. Então, para cada combinação de causa que leve a um efeito, cada coluna aqui vai ser um caso de teste, para eu pensar nas possibilidades. Então, eu digo, não, os efeitos são 3, então eu vou ter que ter pelo menos 3 casos de teste. Um
com efeito 1, outro com efeito 2, outro com efeito 3. Quais as causas que combinadas dão o efeito 1? O efeito 1 ali foi 5% de desconto. Então, para dar o 5% de desconto, eu tenho que combinar preço maior ou igual a 50 e quantidade válida. Então, causa 1, causa 2, digamos. Ah, para ser 0% de desconto, tem que ser a quantidade válida, vamos supor que seja causa 2, e o preço menor que 50, causa 3. Então, causas 2 e 3 vão levar a 0% de desconto. Percebe? E mensagem de erro, aí depende do meu rigor, poderia ser só um caso de teste. Quantidade inválida, independente do valor do preço. Ou gerar dois casos de teste. Quantidade inválida com preço maior ou igual a 50 e outra quantidade inválida com preço inferior a 50. Para testar a mesma saída com dois casos de teste. Tá? Então, na árvore, eu vou percorrer caminhos da raiz às folhas. Na tabela, eu vou combinando as possibilidades a partir do que eu espero dos efeitos possíveis, eu combino, né, as causas para gerar aquele efeito, para eu não esquecer. É mais um checklist. Né? E é isso. Né? A limitação é porque, dependendo das combinações, da quantidade de parâmetros, etc., vai dar um número de casos de teste muito grande. Né? Imagine um método que recebe, sei lá, 12 parâmetros e você quer combinar todas as possibilidades desses 12. Aí você pode se deparar, inclusive, com cenários impossíveis. Então, tem combinações ali que nunca acontecerão, mas você, se for considerar as possibilidades todas da tabela e etc., você vai, né, testar coisas desnecessárias. Né? Mas é uma possibilidade. Tá?